Frações, um dos conceitos mais temidos da matemática pelos estudantes. Muita gente termina o ensino médio sem de fato saber o que são frações e como realizar operações entre elas, como por exemplo, soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas tudo vai acabar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar absolutamente tudo sobre frações, desde o que é uma fração até divisão de frações. Será uma aula bem completa, seja qual for a sua situação, mesmo que nunca tenha entendido frações ou até mesmo nunca tenha visto. Mas chega de enrolação, vamos direto ao vídeo. Bem, antes de começar, vejamos os assuntos que eu irei tratar nesse vídeo. Vamos começar com a noção intuitiva de fração, depois vamos para a definição de fração. Posteriormente, eu vou te explicar como funciona a leitura de frações. Depois veremos frações equivalentes. Depois, adição e subtração de frações. Depois disso, multiplicação de frações. Depois, divisão de frações. E por fim, comparação de frações. Sim, eu disse que essa seria uma aula muito completa. E de fato vai ser. Meu objetivo nesse vídeo é fazer com que você saia daqui dominando frações. Isso, claro, sem decorar qualquer fórmula. E se meu objetivo for cumprido, eu te peço para retribuir com um favor. Comente nesse vídeo: eu aprendi fração sem decorar fórmulas. Assim eu vou saber se alcancei o meu objetivo e ficarei extremamente feliz com o seu comentário. Bem, mas vamos começar vendo a noção intuitiva do que é uma fração. De maneira intuitiva, uma fração representa a parte de um todo. Então imagine que você tenha um retângulo, como por exemplo uma barra de chocolate. Se você dividir essa barra em dois pedaços iguais e pegar um desses pedaços, nós teremos a fração 1 sobre 2, que representa justamente a metade. Em um outro exemplo, você pode dividir a sua barra em 3 pedaços. Se você pegar 2 desses 3 pedaços, teremos a fração 2 sobre 3, também chamada de 2/3. Um outro exemplo seria dividir o seu retângulo em 6 partes iguais. Caso você tome 5 dessas 6 partes, você terá a fração 5 sobre 6, ou ainda 5/6. De modo geral, uma fração nada mais é do que um número da forma A sobre B, onde A é chamado de numerador e o número B é chamado de denominador. Bem, o número A recebe esse nome de numerador porque ele numera a fração. Ele diz para a gente quantas partes nós temos. Já o número B recebe o nome de denominador, pois ele denomina a proporção da fração. Isto é, ele diz para a gente em quantas partes o todo foi dividido. Agora nós veremos a definição formal de fração, mas não precisa se apegar a ela. O importante é você ter a noção intuitiva desse objeto, definição de fração. Chamamos de fração todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros com B diferente de zero. Já tem vídeo aqui no canal explicando por que não podemos dividir por zero. Sendo assim, eu não irei explicar nesse vídeo. O número A é chamado de numerador e o número B é chamado de denominador. Agora que temos a noção intuitiva do que é uma fração e já sabemos a sua definição formal, como a gente lê uma fração? Bem, eu vou separar em alguns casos e depois eu vou te dar um modo universal para você ler qualquer fração. O primeiro caso será com frações onde o denominador vai de 2 até 10. Nesse caso, a gente lê essas frações do seguinte modo: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. De maneira análoga, caso tivéssemos o numerador 3, nós leríamos essas frações da seguinte maneira: 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9 e 3/10. Agora imagine que o denominador seja maior do que 10, como por exemplo 13 e 22. Como podemos ler essas duas frações? A gente lê da seguinte maneira: 2 13avos e 7 22avos. Sim, parece meio estranho, mas a gente lê dessa forma. E caso os denominadores sejam potências de 10, a gente tem um modo especial de ler essas frações. As que aparecem na sua tela podem ser lidas como 37 centésimos, 37 milésimos e 37 décimos de milésimos. Eu sei, toda essa leitura parece complicada, mas tem um jeito muito mais simples que você pode ler qualquer fração. Basta falar numerador sobre denominador. Como assim? Em vez de falar 2 13avos, você pode falar simplesmente 2 sobre 13. De maneira análoga, em vez de falar 7 22avos, você pode ler como 7 sobre 22. E assim por diante.
Basta falar o numerador sobre o denominador. E é justamente essa leitura que vou adotar em grande parte desse vídeo. Agora que já sabemos ler frações, vejamos alguns tipos de frações. Primeiro temos a fração própria, que é aquela onde o numerador é menor que o denominador. As frações próprias são geralmente aquelas frações clássicas que vêm à nossa mente quando pensamos em frações, onde justamente o numerador é menor que o denominador. Exemplos são 1 sobre 2, 2 sobre 3, 10 sobre 11. Outro tipo de fração é a fração imprópria, que possui justamente a característica contrária, onde o numerador é maior que o denominador. Exemplos disso são 8 sobre 7, 3 sobre 2, 34 sobre 27. Um outro tipo de fração é a fração aparente. Ela aparenta ser uma fração, possuindo como resultado um número inteiro, ou seja, o numerador é divisível pelo denominador. Exemplos disso são 8 sobre 2, 27 sobre 9 e 25 sobre 5. Na realidade, todas essas frações podem ser reduzidas a números inteiros, sendo eles 4, 3 e 5. Por fim, temos o número misto, que é um número que possui uma parte inteira e uma parte fracionária. E a parte fracionária é justamente uma fração própria. Exemplos de número misto são 2, 1/5, 3, 3/4. 2, 1/5 significa justamente 2 mais 1/5. E 3, 3/4 significa justamente 3 mais 3/4. Agora que já sabemos disso, vamos ver um tópico muito importante dentro das frações, que são as frações equivalentes. Bem, imagine que tenhamos essas três frações, 1 sobre 2, 3 sobre 6 e 6 sobre 12. Perceba que, se a gente alinhar todas as representações visuais dessas frações, teremos que elas representam a mesma quantidade. A quantidade em marrom sempre representa metade do retângulo. Sendo assim, essas três frações representam a mesma quantidade. Logo, 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 6 igual a 6 sobre 12 e poderíamos repetir isso encontrando outras frações, que também representam a mesma quantidade. Note que o denominador é sempre o dobro do numerador, ou seja, o cara que está embaixo é sempre o dobro do cara que está em cima. E note que, para sair da fração 1 sobre 2 e ir para a fração 3 sobre 6, basta multiplicar o numerador e o denominador por 3. Da mesma forma, para sair da fração 1 sobre 2 e ir para a fração 12 sobre 24, basta multiplicar o numerador e o denominador por 12. Ou seja, para transitar entre frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Assim, a gente não altera a quantidade, ou seja, não alteramos o valor da fração. De maneira um pouco mais precisa, duas ou mais frações são chamadas de equivalentes quando representam a mesma quantidade. Agora que sabemos disso, vamos para a adição de frações. Bem, imagine que a gente queira somar 2 sobre 3 mais 5 sobre 7. Bem, de maneira intuitiva, possivelmente você pensou em somar os numeradores e somar os denominadores, assim obtendo como resultado 7 sobre 10. Porém, esse método está completamente errado e equivocado. Ele gera vários absurdos. Vejamos um exemplo. Vamos somar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, ou seja, metade mais metade. Seguindo esse método, encontraremos como resultado 2 sobre 4, que simplificando, obtemos a fração 1 sobre 2. Porém, perceba o seguinte absurdo. Como pode a gente somar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 e encontrar o resultado sendo 1 sobre 2? Ou seja, somamos metade com metade e encontramos a metade novamente. Isso é um completo absurdo. Então essa maneira de somar frações é completamente errada. Porém, qual é o jeito certo de somar frações? Bem, vejamos agora. Eu vou dividir em dois casos, quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Vamos começar pelo caso mais fácil, que é justamente quando os denominadores são iguais. Imagine que a gente queira somar 2 sobre 6 mais 3 sobre 6. Vamos representar isso de maneira visual. A fração 2 sobre 6 pode ser visualizada da seguinte forma. Basta pegar um retângulo, dividir em 6 partes iguais e pegar 2 pedacinhos. Já a fração 3 sobre 6, vamos dividir o mesmo retângulo em 6 partes iguais e pegar 3 pedacinhos. Note que os pedaços da primeira fração e da segunda fração são todos iguais, isto é, representam a mesma quantidade. Sendo assim, como temos 2 pedaços na primeira fração e 3 pedaços na segunda fração, temos 5 pedaços ao todo. E como o retângulo foi dividido em 6 partes, teremos como resultado a fração 5 sobre 6. 5 é a quantidade de pedaços que temos, e 6 é o número de pedacinhos em que a gente dividiu o nosso retângulo. Vejamos um outro exemplo. Vamos somar 2 sobre 8
mais 3 sobre 8. Podemos representar essas frações dessa maneira. Ou seja, vamos pensar em pizzas. Temos 2 pizzas, cada uma foi dividida em 8 pedaços. Na primeira pizza ainda restam 2 pedaços. Na segunda pizza ainda restam 3 pedaços. Quantos pedaços que ainda restam ao todo? Note que restam 5 pedaços. 2 da primeira pizza e 3 da segunda. E todos esses pedaços são iguais. Estão na mesma proporção, pois as 2 pizzas foram divididas na mesma quantidade de pedaços. Assim, o resultado dessa adição será justamente 5 sobre 8, onde 5 é a quantidade de pedaços que temos e 8 é a quantidade de pedacinhos em que a gente dividiu a nossa pizza. Agora vejamos o caso mais difícil, que é justamente quando os denominadores são diferentes. Bem, imagine que a gente quer somar 1 sobre 2 mais 2 sobre 5. Como a gente já viu, não podemos simplesmente somar os numeradores e os denominadores. Isso é um absurdo. Então, para facilitar o nosso entendimento, vamos representar visualmente essas 2 frações. Aqui estão as suas representações. Na primeira fração, a gente pegou um retângulo e dividiu ao meio. Já na segunda fração, a gente pegou o mesmo retângulo e dividiu em 5 partes iguais, pegando 2 pedacinhos. A pergunta é, quantos pedaços em azul nós temos? Bem, possivelmente você está pensando que a resposta é 3. Sim, de fato a resposta é 3. Porém, os pedaços que aparecem são de tamanhos diferentes. O pedaço em azul da primeira fração é completamente diferente do pedaço em azul da segunda fração. As frações estão em proporções diferentes, pois os denominadores são diferentes. Ou seja, os pedacinhos de cada uma das frações são diferentes. O pedaço da fração da esquerda é muito maior do que o pedaço da fração da direita. Sendo assim, a gente tem que igualar a quantidade de pedaços. Para isso, vamos realizar o seguinte procedimento. Vamos pegar cada pedaço da primeira fração e dividir em 5 partes. E esse 5 não é coincidência. E vamos dividir em 5 partes, porque 5 é justamente o denominador da outra fração. Sendo assim, dividindo o primeiro pedaço e o segundo pedaço em 5 partes cada um, note que teremos 10 pedaços ao todo. Agora vamos dividir os pedacinhos da segunda fração em 2 partes. E esse 2 também não é um número aleatório. Estamos dividindo em 2 partes, pois 2 é justamente o denominador da primeira fração. Dividindo cada pedacinho em 2 partes, note que teremos 10 pedaços ao todo. Assim, essas 2 frações passam a ser representadas por outras frações equivalentes. A primeira fração vira 5 sobre 10 e a segunda fração vira 4 sobre 10. Note que elas representam a mesma quantidade que as frações anteriores. Porém, essas 2 frações agora estão na mesma proporção, possuem o mesmo denominador. Sendo assim, podemos somar com tranquilidade, pois todos os pedacinhos das 2 frações são iguais. Note que temos 9 pedaços ao todo, 5 da primeira fração e 4 da segunda. E como o retângulo foi dividido em 10 partes, teremos a fração 9 sobre 10. Agora imagine que a gente quer somar 1 sobre 4 mais 2 sobre 3. Novamente, vamos representar visualmente essas 2 frações. Perceba que, de fato, temos 3 pedaços pintados em azul, 1 da primeira fração e 2 da segunda fração. Porém, esses pedaços são de tamanhos diferentes, pois as frações não estão em uma mesma proporção. O pedaço em azul que aparece na primeira fração é menor do que o pedaço em azul que aparece na segunda fração. Sendo assim, precisamos dividir esses círculos em uma mesma quantidade de partes. Como vamos fazer isso? Bem, vamos realizar o mesmo procedimento que realizamos no exemplo anterior. Vamos pegar cada pedacinho da primeira fração e dividir em 3 partes iguais, pois 3 é justamente o denominador da segunda fração. Agora vamos pegar cada pedacinho da segunda fração e dividir em 4 partes. E vamos dividir por 4, pois 4 é justamente o denominador da primeira fração. Fazendo isso, agora iremos trocar cada uma dessas frações por frações equivalentes. A primeira fração vira 3 sobre 12 e a segunda fração vira 8 sobre 12. Essas 2 frações representam a mesma quantidade que as anteriores. Porém, essas 2 agora estão na mesma proporção. Ou seja, os pedacinhos da primeira fração são iguais aos pedacinhos da segunda fração, pois pegamos os círculos que são iguais e dividimos cada um deles em 12 pedacinhos iguais. Na primeira fração temos 2 pedaços, na segunda fração temos 8 pedaços. Logo, ao todo temos 11 pedaços. Como o círculo foi dividido em 12 partes, temos a fração 11 sobre 12. E para subtrair frações é exatamente o mesmo procedimento.
A ideia é exatamente a mesma. Agora eu vou te passar um método para somar ou subtrair frações de maneira muito rápida. Para somar ou subtrair frações, basta aplicar essa espécie de fórmula, por assim dizer. Primeiro, nós iremos aplicar essa fórmula e depois vamos entender de onde ela surge. Bem, vamos somar 3 sobre 5 mais 7 sobre 2. Para isso, basta multiplicar cruzado. 3 vezes 2 mais 5 vezes 7 dividido por 5 vezes 2. Assim, vamos encontrar como resultado 41 sobre 10. Agora imagine que vamos subtrair 5 sobre 3 e 2 sobre 7. Para isso, basta multiplicar cruzado. 5 vezes 7 menos 3 vezes 2 dividido por 3 vezes 7. Assim, vamos encontrar como resultado 29 sobre 21. Agora vamos entender por que esse método funciona. Bem, aqui eu vou demonstrar o caso para a soma, mas o caso para a subtração é exatamente o mesmo. Basta mudar o sinal de mais para um sinal de menos. Imagine que a gente queira somar A sobre B mais C sobre D. Como os denominadores são diferentes, a gente precisa justamente deixar as duas frações no mesmo denominador. Para fazer isso, vamos encontrar frações equivalentes, tanto para a primeira quanto para a segunda. Vamos pegar a primeira fração e multiplicar e dividir por um mesmo número. Vamos multiplicar por D e dividir por D. E vamos pegar a segunda fração e multiplicar por B e dividir por B. Note que não alteramos nenhuma das duas frações, pois estamos multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Sendo assim, a gente não altera a quantidade de cada uma das frações. Agora perceba que as duas frações possuem justamente os mesmos denominadores, B vezes D. Sendo assim, podemos agrupar em uma única fração, encontrando como resultado isso daqui. E para a subtração, como eu disse, é exatamente o mesmo procedimento. Basta trocar o sinal de mais por um sinal de menos. Agora que já entendemos como somar e subtrair frações, vejamos como multiplicar frações. Bem, a definição de multiplicação de frações é bem direta e simples. Basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Bem, ok, mas de onde surge isso? Por que a gente define a multiplicação de fração dessa forma? Bem, eu vou te explicar a intuição que está por trás dessa definição. Vejamos um exemplo motivador. Pedro irá usar 4/5 de um terreno para criar animais. E dessa parte, irá usar 2/3 para criar galinhas. Qual é a fração do terreno que corresponde à parte destinada às galinhas? Bem, imagine que esse seja o terreno de Pedro. Vamos dividi-lo em 5 partes iguais. Vamos pegar 4 pedaços, que serão justamente aqueles destinados à criação de animais. Porém agora, vamos dividir o terreno em 3 partes. Note que a parte em azul está dividida em 3 fileiras horizontais. Vamos pegar 2 dessas fileiras, pois Pedro irá usar 2/3 da parte em azul para criar galinhas. Sendo assim, toda essa área em verde será justamente a parte do terreno destinada à criação de galinhas. Quanto que essa parte em verde representa do total do terreno? Note que o terreno possui 15 pedaços, e a parte em verde corresponde a exatamente 8 pedaços. E de onde vem esse 15 e esse 8? Vem justamente da multiplicação das duas frações. Quando a gente quer obter 2/3 de alguma quantidade, basta fazer 2/3 vezes essa quantidade. E 2/3 vezes 4/5 está resultando em 8 sobre 15. De onde vem esse 8? Justamente da multiplicação de 2 por 4. E de onde vem o denominador 15? Justamente da multiplicação dos denominadores 3 e 5. E é daqui que surge a multiplicação de frações. Agora vamos ver a divisão de frações. Bem, antes de te explicar a divisão de frações, eu preciso definir com você o que é o inverso de um número. Definição: 2 números são chamados de inversos multiplicativos quando a multiplicação entre eles é igual a 1. Vejamos alguns exemplos. 1 sobre 2 é o inverso de 2, pois 1 sobre 2 vezes 2 é igual a 1. 3 sobre 7 é o inverso de 7 sobre 3, pois a multiplicação entre eles é igual a 1. A sobre B é o inverso de B sobre A, pois A sobre B vezes B sobre A é igual a 1. Note que para inverter uma fração, basta trocar de posição o denominador com o numerador, ou seja, quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Uma pequena observação é que o zero não possui inverso, pois não tem como a gente multiplicar um número por zero e obter como resultado o 1. Qualquer número vezes zero resulta em zero. Agora vejamos a definição da divisão de frações. A divisão entre frações é definida da seguinte maneira.
basta repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Bem, de onde surge essa ideia de multiplicar pelo inverso? É justamente o que eu vou te explicar agora. Imagine que tenhamos A sobre B dividido por C sobre D. Ou seja, temos uma fração maior, onde, nessa fração maior, o numerador e o denominador já são frações. Sendo assim, vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador dessa fração maior pelo mesmo número. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela fração D sobre C. Você já vai entender por que fizemos essa escolha. Sendo assim, vamos obter como resultado AD sobre BC dividido por CD sobre DC. Porém, CD e DC representam o mesmo número. A multiplicação ela é comutativa. C vezes D é igual a D vezes C. A ordem dos fatores não altera o produto. E um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Sendo assim, o denominador da fração maior é literalmente 1. E dividir por 1 não altera nada. A gente pode simplesmente ignorar esse denominador. Sendo assim, a gente obtém como resultado A vezes D dividido por B vezes C. Ou seja, de maneira mais direta e simplificada, para dividir duas frações, basta repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Porém, você percebeu agora o que está por trás dessa ideia. Basta multiplicar em cima e embaixo pelo inverso multiplicativo, de modo a fazer o denominador ser igual a 1. Agora que já sabemos dividir frações, vejamos como comparar frações. Ou seja, como dizer quando uma fração é maior do que outra. Vejamos um exemplo. Quem é maior, 4 sobre 5 ou 9 sobre 10? Para dizer quando uma fração é maior do que outra, devemos deixá-las no mesmo denominador. Para isso, vamos pegar a fração 4 sobre 5 e multiplicar em cima e embaixo por 2. Assim, vamos encontrar a fração equivalente 8 sobre 10. Como 8 sobre 10 é menor do que 9 sobre 10, temos que 4 quintos é menor do que 9 sobre 10, uma vez que 8 sobre 10 é igual a 4 quintos. Eles representam a mesma quantidade. E como 8 sobre 10 é menor do que 9 sobre 10, 4 sobre 5 é menor do que 9 sobre 10. Agora vejamos outro exemplo. 2 sobre 3 versus 7 sobre 11. Quem é maior? Note que, no exemplo anterior, bastava a gente pegar a primeira fração, multiplicar em cima e embaixo por um número, e assim a gente igualava com o denominador da segunda fração. Nesse segundo exemplo, não é tão simples assim. Não existe um número inteiro na qual a gente pega e multiplica por 3 e obtém 11. Sendo assim, vamos fazer o seguinte procedimento. A primeira fração vamos multiplicar em cima e embaixo por 11, e a segunda fração vamos multiplicar em cima e embaixo por 3. Sendo assim, ambos os denominadores ficam 3 vezes 11, que é justamente 33. Temos que 2 sobre 3 é maior do que 7 sobre 11. Portanto, de maneira geral, para dizer quando uma fração é maior ou menor do que outra, basta igualar os denominadores e depois analisar quem possui o maior numerador. E aqui a gente encerra o nosso vídeo. Eu espero ter alcançado o meu objetivo, que é justamente te ensinar frações sem decorar fórmulas. E se eu alcancei meu objetivo e você está saindo daqui entendendo um pouco mais desse conteúdo, eu te peço para retribuir com um simples favor. Comente nesse vídeo. Eu aprendi fração sem decorar fórmulas. Assim, vou saber se alcancei o meu objetivo e vou ficar extremamente feliz com o seu comentário. E se você ainda não possui uma base sólida em matemática, eu tenho um convite para te fazer. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e conheça o Princípios de Matemática Básica, que é o curso de matemática básica aqui do canal. Lá, eu vou te levar do zero até o mais alto nível dentro da matemática básica, te explicando cada um dos conceitos, fórmulas, definições e teoremas, sem decorar absolutamente nada. Além disso, contamos com centenas de questões das principais provas do nosso país, como ITA, IME, SpaceX, EPICAR, Enem, FUVEST, OBMEP, OBM, dentre várias outras. Então, se você quer e precisa finalmente construir uma base sólida em matemática, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para poder me ajudar. Se você tem alguma sugestão de tema que gostaria de ver por aqui, basta comentar que eu irei atender ao seu pedido. No mais, muito obrigado e até um próximo vídeo.